A gente abriu o jornal, abriu o meio do dia hoje falando, claro, a respeito do terremoto na Turquia, né, com uma atualização dos números de mortes, e agora a gente faz conexão direta com a Turquia. O repórter da Band, Rodrigo Hidalgo, está na linha com a gente. Hidalgo, para atualizar justamente esses números e contar para a gente como é que ocorre o processo de resgate hoje, as buscas em meio aos escombros. Hidalgo, boa tarde para você. Boa tarde, Fábio, Débora e ouvintes. Aqui, 18 horas e 26 minutos, Kahramanmaraş, no sudeste da Turquia. Nós estamos no estádio de futebol, que hoje é local que abriga 5.000 pessoas. Os desabrigados aqui, a gente observa numa fila para pegar alimentação. Eles estão em diversas tendas. A gente conversou com muitas pessoas que escaparam do terremoto, que perderam seus imóveis. Conversamos com uma família de oito pessoas. A casa foi toda destruída, mas todos conseguiram escapar ilesos, são sobreviventes dessa tragédia que aconteceu há 8 dias. Tudo isso a gente vai trazer, esses relatos, durante a reportagem hoje no Jornal da Band. Hoje de manhã, aqui na Turquia, madrugada aí no Brasil, mais 3 sobreviventes foram resgatados dos escombros. Depois de 198 horas do terremoto, 2 irmãos de 17 e 21 anos foram salvos. O trabalho foi feito por uma equipe francesa, aqui em Maraş. 1h30 depois, outro jovem de 18 anos foi resgatado numa outra província que fica chamada Adıyaman. E são várias equipes ainda trabalhando aqui na Turquia, uma média de 5 resgates de sobreviventes por dia. Enquanto isso, enquanto houver esperança ainda do encontro de sobreviventes, os trabalhos vão continuar. São dezenas de equipes que ajudam, que de outros países também, como a equipe brasileira, que é formada por 40 profissionais do Corpo de Bombeiros, médicos, também profissionais da Defesa Civil. Nós estivemos também um pouco antes de chegarmos aqui no estádio, em um local onde havia um condomínio. 2 prédios vieram abaixo com o tremor. Um deles, primeiro, 1 minuto e meio depois, o segundo. Nesse segundo, algumas pessoas conseguiram escapar. 9 estão desaparecidas, entre elas o socorrista turco. Então, os trabalhos continuam por aqui com a equipe do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, nesse local que nós passamos há pouco, fica na região central. E é impressionante, aqui são mais de 1.000 edifícios que desmoronaram na cidade, 40% das edificações. Toda a esquina que a gente passa, a gente vê um prédio, um local de escombros onde havia prédios, centros comerciais, escolas. A gente conversou com o diretor de uma escola. Ele não quis gravar a entrevista, ele estava há pouco aqui no estádio e contou que até o momento a contabilidade que ele fez, 100 crianças que estudavam na escola que ele dirige faleceram, estavam em suas casas, e ele passou a contabilizar. A escola está intacta, não foi atingida. Essa é uma região pobre aqui, foi uma das regiões mais atingidas pelo terremoto, de magnitude 7,8. Há locais ainda como Hatay, que fica no sul, em que as buscas também continuam, e lá um agravante agora, a questão da insegurança, da violência. Saques começaram a acontecer e também roubos. Então, muita gente deixou o local, a cidade de Hatay, pela questão da insegurança e também por conta do terremoto, imóveis comprometidos, aqueles que ainda estão de pé. Aqui no aeroporto da cidade de Maraş, nós conversamos também com algumas pessoas que estão tentando passagem aérea para deixar. Conversamos com uma família de um frentista, a esposa dele está grávida de 8 meses, e eles precisam sair de avião, porque corre risco, né, da luz nesse período, se seguir viagem em ônibus. Então ele está tentando passagem, mas não está conseguindo para voo doméstico. Ele está querendo ir para Istambul, e a gente percebe aqui que a prioridade aqui no aeroporto é a movimentação de helicópteros militares que estão nesse trabalho de ajuda humanitária aqui na região. Na Síria, o chefe de ajuda da ONU, ele disse que a fase de resgate por lá está chegando ao fim e que o foco agora vai mudar para a questão de atenção aos desabrigados, a alimentação e também a questão da educação. Mas aqui, na Turquia,
ainda há esperança de se encontrar sobreviventes. Hoje, essa boa notícia, 3 pessoas foram resgatadas, 3 jovens por aqui. Fábio. Hidalgo, você falava sobre esse recomeço, né, para muitas famílias. Você comentou a questão da passagem aérea que alguns tentam para se deslocar para outras cidades. Ia te perguntar por onde recomeçar, né? Porque, como você mesmo disse, são pessoas que perderam tudo. Roupas, alimentos, documentos, móveis, as casas, né? Sem falar na própria casa, nos edifícios. Existe algum tipo, já se fala em algum tipo de ajuda de custo do governo, da comunidade internacional, doações já estão sendo feitas? Para onde são traçados os planos agora dessas pessoas, né? Você citou que algumas pretendem sair e se deslocar para outras regiões, mas por onde recomeçar? Olha, conversando, Débora, com as pessoas aqui, elas têm medo de criticar o governo durante a entrevista, mas em off, elas falam que está faltando sim assistência, e que a assistência vem só por parte dos voluntários, que não estão recebendo a atenção devida. Então, o presidente Erdogan disse que o trabalho de reconstrução das cidades aqui deve começar em semanas, mas em relação a investimento, a gente pelo menos não percebe também no relato, né, das pessoas, né? As pessoas estão tendo que se virar do jeito que podem. A gente conversou com essa família de sobreviventes, né? Eles disseram que saíram descalço, de pijama, foi de madrugada, o terremoto, muito frio na rua, e aí agora estão contando com as situações. A gente viu que eles já estão estabelecidos já nesse local, aqui no estádio de futebol. Nós também, no local onde nós estamos, onde está a base militar da missão humanitária brasileira, o governo disponibilizou também, aqui no entorno do aeroporto da cidade, algumas barracas. A gente conversou com algumas famílias também, e que estão necessitando de ajuda, estão vivendo aqui com as doações, né, com os alimentos, água, bebida, que chega a todo momento. Muitos grupos, a gente observa na rua muitos centros de distribuição e recebimento de donativos que vêm de todas as partes, vem também aqui por parte do governo, mas na questão financeira até agora, pelo menos no relato, né, dos moradores, ainda não há nada de concreto por parte aqui do governo local. É uma situação devastadora, né? Obrigada. Rodrigo Hidalgo continua acompanhando de perto essas buscas que permanecem por sobreviventes sob os escombros, um trabalho que vai levar ainda um tempo para que essas famílias possam se reconstruir. Aqueles que deram sorte e conseguiram sobreviver, estamos falando em quase 40 mil mortos, uma tragédia tamanha. Hidalgo, bom trabalho aí para você. Reportagem completa, você ouvinte, acompanha no Jornal da Band, que tem transmissão simultânea aqui da Band News FM. Qualquer chamado, estamos aqui a postos. Hidalgo, bom trabalho. Obrigado, boa tarde a você, Débora, Fábio, e aos ouvintes. Obrigado, Hidalgo, bom trabalho.